Tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as irmãs revoltas. Nós vamos falar sobre a revolta dos Beckmann. Essa revolta ela acontece por uma insatisfação por parte dos colonos, mas que foi implementada, introduzida aí pela coroa portuguesa, ok? Vamos lá começar a nossa aula de hoje? Primeiro ponto que nós vamos destacar aqui. Acompanhe aí, por favor. Diferentemente dos Estados Unidos e dos países da América Espanhola, no Brasil as conspirações pela autonomia política fracassaram. Os heróis revolucionários se tornaram mártires. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala sobre a independência da América Espanhola, quando a gente fala sobre o Haiti, a gente percebe que aqueles homens que se iniciaram nessas batalhas, nesses confrontos para mudança de vida, mudança de pensamento naquela região, localidade, para a mudança de fato efetiva acontecer, eles se lançaram e foram. E nós percebemos que muitos deles foram tratados como heróis. O que acontece aqui no Brasil? As pessoas que participaram desse processo revolucionário, de mudança, elas foram duramente assassinadas. Então, nós vamos ver a primeira diferença aí nesse processo que eu quero que vocês percebam, identifiquem aí nos processos de independência que aconteceram nessas regiões da América. Ok? Quais as motivações para eclodir a revolta de Beckmann? Primeiro, rígida relação mercantilista com a sua colônia. Nós vamos ter nesse momento, no período colonial, nós vamos ter como regra econômica o mercantilismo. E uma das regras mercantilistas era o controle por parte da colônia, do rei. Nós vamos ter um controle total e absoluto na mão do rei, ok? Segundo, medidas restritivas, controle de preços, proibição das manufaturas, altas taxas de impostos. Todos esses processos são parte do controle feito pela coroa, que seria o mercantilismo. Exploração de forma extensiva nas regiões de Minas Gerais. Nós estamos vivendo nesse momento aí. Rígida fiscalização do processo de extração do ouro. O monopólio, ou seja, o poder do comércio de Portugal, dos portugueses. Elevados preços praticados pelos comerciantes. Tudo isso vai gerando, vai levando motivações para que haja um processo revolucionário que aconteça aí nessa região especificamente do Maranhão. A consequência disso vai ser uma revolta. A base dessa revolta serão os ideais iluministas. Os mesmos ideais que permearam a América Espanhola, que permearam o Haiti, vai ser os mesmos que vai permear o Brasil, porque a corrente iluminista, ela não fica só na região da Europa, na França especificamente, ela expande para outras regiões, ok? Protestos populares contribuíram para que a metrópole intensificasse a presença militar portuguesa no território e reforçasse o sistema de repressão colonial. O que eu quero dizer com isso? Em todos os momentos que esses homens se levantaram contra a coroa portuguesa se levantou ainda mais com o controle, para manter o controle rígido aí, para que houvesse um controle por parte da coroa portuguesa. E eu coloquei aí embaixo uma observação. Nem todas as revoltas buscavam a independência política. A exemplo aqui da revolta de Beckmann, ela não queria independência política. Eles queriam ter uma liberdade comercial. Eles queriam ter uma liberdade para trabalhar. Continuando. Vamos lá à revolta especificamente de Beckmann, 1684 a 1685, o local onde vai acontecer essa revolta, no Maranhão. E as motivações serão: primeiro, o trabalho indígena. Os colonos querem continuar implementando que a mão de obra seja indígena. Quem vai interferir nesse processo? Os jesuítas, porque eles dizem que o índio ele tem alma, o índio ele vai ser levado por um processo de conversão através dos jesuítas.
de conversão ao cristianismo, porque os índios estão destinados para a salvação eterna. Já os negros não. Os negros são pecadores e eles estão destinados, eles estão predestinados ao trabalho escravo. Então é nesse primeiro momento que vai ter o primeiro choque, porque os colonos vão querer que os índios trabalhem. A mão de obra maciça, indígena, principalmente nessa região do Maranhão, onde nós temos aí um grande número e aglomerado de índios. Só que os jesuítas não vão permitir, não querem permitir que isso aconteça e comecem a interferir nesses assuntos. Uma outra motivação vai ser o comércio de escravo português. Vamos ver no próximo slide. Companhia do Estado Geral do Comércio do Estado do Maranhão. Eles abasteciam a colônia com determinados produtos, os preços eram altíssimos e os colônios exigiam que essas companhias também comprassem seus produtos, para que eles tivessem também uma lucrabilidade nesse processo, uma viabilidade de venda. Mas isso não acontecia. E esses dois motivos fizeram com que houvesse essa revolta, esse confronto aí, chamado a Revolta dos Beckman. E aí os irmãos Manuel e Tomás Beckman vão iniciar esse processo. Mas, infelizmente, o resultado não vai ser positivo. A coroa portuguesa manda um novo governador para essa região e eles dois serão punidos severamente aí com a morte. E aí eu finalizo aqui deixando essa atividade, essa questão que nós vamos responder agora. A chamada revolta de Beckman no Maranhão em 1684 ilustra a realidade produzida pelas peculiaridades do sistema colonial do Brasil. Sustenta-se nesse sentido o quê? Alternativa A. O movimento revelou sérios problemas de mão de obra enfrentados pelo Maranhão à época, limitando as próprias possibilidades econômicas da capitania. Letra B. Tratou-se de um movimento trazido do interior da crise política pombalina para o Brasil, traduzida, no caso, pelo fechamento da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Alternativa C. A revolta revelou o descontentamento das elites locais diante da proibição estabelecida pelo governo de Dom João IV para o funcionamento das manufaturas no Maranhão. Alternativa D. O movimento buscou, contrariando os interesses de Portugal, o concurso de capitais holandeses para a agricultura maranhense, recursos esses não proporcionados por Lisboa. Alternativa E. O contexto da revolta foi o da marginalização econômica do Maranhão, produzida pela decadência da sua mineração, o que afastou Portugal da capitania. Qual dessas alternativas, pessoal, a gente já destacou e já pontuou alguns pontos importantes aqui, frisou alguns pontos importantes sobre essa temática específica da revolta de Beckman. E aí, qual alternativa vocês marcariam? Vamos lá para a alternativa correta. Alternativa correta, letra A, que diz: o movimento revelou sérios problemas de mão de obra, quando a gente fala dos índios, quando os colonos queriam colocar os índios para o trabalho, mas os jesuítas não queriam e estavam atrapalhando esse processo acontecer, atrapalhando assim as questões econômicas relacionadas aí aos colonos. E aí eu finalizo a aula de hoje aqui no livro aí, no capítulo 17, é um novo capítulo que a gente inicia, na página 1. Bom.